Romanos 12, está lá no finalzinho, depois do livro dos Atos dos Apóstolos, depois dos Evangelhos, capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão e pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você puder fechar teus olhos, nós vamos orar pela palavra do Senhor. Que a ministração possa tocar no teu coração nessa noite. Deus, nós te agradecemos por teus benefícios em nossas vidas. E o maior dos benefícios foi o teu sacrifício na cruz do Calvário por cada um de nós. Hoje, Deus, nós temos acesso ao teu reino, acesso ao teu trono de graça, porque tu um dia decidiste reconciliar o teu povo contigo. E hoje, nessa noite de louvor e adoração, de tantos louvores entoados, nós queremos dizer que todos eles foram para ti, porque tu és o único digno de toda adoração. Toca no coração dos teus filhos, permaneça com cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome glorioso de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode sentar? Que culto gostoso. Que culto bom. Eu queria, antes de mais nada, agradecer aos meninos. Falo meninos, pela força do hábito, porque temos 5 rapazes e um ancião, Eli. É o rapaz do grave. Agradeço, mande meu abraço fraternal para o pastor Moisés. Os rapazes são lá da igreja que fiz parte, Assembleia de Deus Harmonia. E eu fico muito feliz. E eu creio, meu pastor Leandro, que não ficará apenas nessa visita. Amém, igreja? Amém, igreja? Glória a Deus. Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos nós. Nessa noite eu queria falar um pouco sobre as misericórdias de Deus, sobre o que é ter o seu caráter, sua personalidade e identidade mudada pelo próprio Cristo, e o que é viver uma vida segundo a vontade de Deus, essa vontade que é boa, perfeita e agradável. E ninguém melhor para falar sobre novidade de vida do que esse que escreveu essa passagem, o apóstolo Paulo, homem que durante anos foi perseguidor da igreja. Lá em Atos, no capítulo de número 7, afirma que Paulo estava no meio, ou no momento do martírio, daquele que foi o primeiro mártir da igreja, Estevão. Enquanto Estevão era apedrejado por amor a Cristo, Paulo fazia parte dos fariseus que o julgaram e o condenaram. Mas Estevão viu os céus abertos e a glória de Deus descer sobre a sua vida. Depois de um tempo, Paulo, a caminho de Damasco, é surpreendido por aquele que seria o maior evento da sua vida, um encontro real com Jesus Cristo. E toda vez que um homem ou uma mulher tem um encontro real com Jesus, a sua vida é completamente transformada. Quantos aqui já tiveram um encontro real com Deus? Eu quero te dizer que se você ainda não teve esse encontro, é desejo do teu Pai, o teu papai, citado pela nossa pastora, que você tenha a vida transformada, totalmente modificada pelo Espírito Santo de Deus. Se você já passou pelo momento do encontro com o Senhor,
eu quero te dizer que você deve buscar uma vida de mais e mais encontros com o teu Deus. Uma vida de intimidade, como o pai tem com o filho. É assim que o teu Deus quer. Você no seu altar, o adorando e dizendo: Pai, eu te adoro sem nenhum tipo de reservas, não pelo que tu podes fazer por mim, mas porque tu és em minha vida. Ele me encontrou, me transformou, e hoje estou aqui para dizer glórias ao teu nome, Senhor. Só aqueles que foram transformados pelo Senhor, pode dar um glória a Deus aí? Você pode dar um glória a Deus mais alto, porque você foi transformado pelo teu Deus. Aquele homem de perseguidor da igreja passa a ser perseguido. E só quem tem a experiência de ter vivido o sobrenatural, que é a transformação da nossa mente, é quem pode estar gabaritado para falar sobre o que é essa transformação para outras pessoas. Eu vou repetir para você: somente Paulo, e não os apóstolos, que sempre estiveram em todo o período da vida ministerial de Jesus, poderia dizer o que era ser completamente transformado de alguém incrédulo no ministério de Jesus, e agora passava a ser perseguido por amor de Cristo. Portanto, se você tem experiência de transformação com Cristo, eu quero te dizer que você também está gabaritado para falar desse amor para outras pessoas. Fala para quem está do teu lado: você, para a glória de Deus, está autorizado a falar do amor de Cristo. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Você está completamente autorizado, porque se nós passamos pela transformação, nós agora temos a experiência necessária para falar do amor que nos transformou. Esse homem foi tão profundamente transformado que em uma de suas viagens a Roma, e já preso, ele é até mesmo condenado à morte. Isso não está na Bíblia, mas está nos anais da história. Paulo amou tanto Cristo que o imperador Nero mandou decapitar a sua cabeça. Mas Paulo tinha a certeza no seu coração que viver era Cristo. Se fosse para viver, que fosse igual ao Mestre, e que morrer era lucro, e que morrer era ganho, e que ao morrer não mais ele sentiria nenhuma dor, sofrimento ou até mesmo o espinho que estava em sua carne. Afinal de contas, ele ia para os braços do Pai. E assim vai ser sobre a minha vida, assim vai ser sobre você. Esse trem que foi cantado aqui nessa noite, da qual nós não precisamos mais pagar nenhum tipo de passagem, afinal de contas a cédula que havia de sentença e de morte sobre as nossas vidas foi rasgada por Jesus Cristo. Um dia chegará até os céus e nós sentaremos no colo do nosso Deus. Ele nos pegará em seus braços, enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas e dirá assim: vinde bendito de meu Pai, vinde bendito de meu Pai. Eu vou escrever um novo nome sobre você, porque agora você morreu crendo em mim, e agora morrer é lucro para você. Esse é o homem que está gabaritado para falar sobre experiência de transformação. E ele começa falando aos irmãos em Roma que ele rogava pelas misericórdias de Deus, que ele já havia descrito lá do capítulo de número 1 aos Romanos até o capítulo de número 10. Olha, irmãos, lembrem das misericórdias que eu falei para vocês.
E essas misericórdias estão sobre as nossas vidas. Anota aí no caderninho do teu coração quais são essas misericórdias que Paulo falou. Paulo disse que nós fomos eleitos pela soberania de Deus. Paulo disse que Jesus foi o nosso substituto na cruz. Você já deveria estar glorificando. Paulo disse que a justificação é por intermédio da fé. Paulo disse que outra misericórdia de Deus é que nós fomos feitos filhos por adoção e co-herdeiros com Cristo. Outra misericórdia do Senhor diz que nós hoje temos o Espírito Santo Consolador sobre as nossas vidas. E por fim, ele diz que agora nós podemos fazer parte do corpo da igreja, da noiva de Cristo. Eu quero te falar que as misericórdias às quais Paulo rogou sobre a vida da igreja de Roma, elas também são válidas para as nossas vidas. O que está escrito lá em Lamentações e Jeremias é o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, e as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Fale para o irmão que está do seu lado aí, amado, porque talvez ele ainda não tenha entendido a grandiosidade do que é viver sob a misericórdia e a graça de Deus. Você, fala isso para ele, você foi comprado por Jesus, porque Deus é misericordioso. O teu Deus é misericordioso. O teu Deus, mesmo se Ele quisesse, não tinha motivo para nos amar, mesmo assim decidiu nos amar, entregando seu Filho numa cruz, e hoje nós temos acesso diretamente ao nosso Pai. Só que, quando Paulo roga pelas misericórdias, ele diz também que nós devemos apresentar, Gilson, o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. Sabe o que é um sacrifício vivo? Isso é um contraponto àquele sacrifício que acontecia na antiga aliança. Os judeus, para encontrarem e serem perdoados por Deus, precisavam matar um animal. E ao matar esse animal, o sangue, as carnes, tudo era consumido pelo fogo. A fumaça subia como um incenso suave. As narinas do Senhor, Ele se agradava e perdoava os pecados dos seus filhos. Hoje nós apenas precisamos nos apresentar como um sacrifício vivo. Não como Jesus, que foi o Cordeiro de Deus, que tira todo o pecado do mundo, conforme está escrito lá em Apocalipse. Mas sim como um sacrifício vivo que renuncia à própria carne para viver a vontade de Deus. Eu e você temos a tarefa fundamental na vida como cristão, de viver uma vida agradável, santa e de sacrifício vivo na sua presença. Sabe o que é sacrifício vivo na prática? É você estar na Agamenon Magalhães, num trânsito, sabe, Rafael? Aquele trânsito da sexta-feira à noite. E você está pacientemente atrás de um caminhão. E você não aguenta mais. Aí você olha no seu retrovisor. Na faixa azul vem aquele abençoado cortando na faixa dos ônibus. E de repente, quando ele vê que não tem mais para onde ir, ele entra na sua frente. Eu tenho certeza que a primeira coisa que você pensa não é: Deus abençoe a vida desse irmão. Deus abençoe. Com certeza você fica com raiva, você fica chateado, afinal de contas ele não é melhor do que você. Mas porque você foi transformado pelo Evangelho, que é poder de Deus sobre as nossas vidas, agora você não liga mais para esse tipo de coisa. Afinal, esse tipo de coisa é efêmero, vai passar, trânsito vai acabar. Para o lugar onde nós vamos, as ruas são de ouro, as águas são de cristal, e Deus é o dono dela.
Eu agora não preciso mais estar me estressando, Rafael, com absolutamente nada. Isso não quer dizer que eu não vou me irar. Isso não quer dizer que eu não vou sentir raiva em determinados momentos, mas isso quer dizer que o meu coração, que foi transformado pelo poder do Evangelho de Cristo, hoje opta em fazer e ser um sacrifício vivo. E sacrifício vivo toma atitudes diferentes. Quando te importunarem, meu irmão, quando mexerem com a tua cabeça, como dizem os rapazes e moças da época de Cleiton, porque é jovem, quando quiserem entrar na tua mente, saiba que você hoje já deixou alguém entrar na sua mente. E o nome dele é Jesus. Ele diz assim: olha, tende em vós a mentalidade de Cristo. Tende em teu coração, tende em tuas atitudes, a vontade, a mentalidade e o pensamento do Senhor. É fácil fazer isso, sim ou não, igreja? Não é fácil. Eu não estou aqui para mentir para você. Não é fácil renunciar ao nosso próprio eu. Não é fácil colocar o nosso ego debaixo dos nossos pés. Mas eu quero te dizer que o que Jesus chamou para a gente fazer não era fácil. Era na realidade impossível. Porém, para Deus não há impossível. Ele transforma caráter. Ele transforma identidade. Ele transforma personalidades. Você foi transformado por Jesus. Deixa eu beber uma aguinha aqui, viu, irmão? Abre tua Bíblia aí, se possível. Efésios capítulo 4, versículo 28. Você vai ver o que é uma vida com a mentalidade transformada. Se possível, acenda essa luz aí, por favor, irmão. Efésios capítulo 4, versículo 28. Vou ler só um pedacinho do que está escrito. Quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem pecava, não peques mais. Ora, mas a gente peca todos os dias por pensamentos, palavras e atitudes. Mas assim como Davi, eu tenho certeza que neste momento eu observo homens e mulheres segundo o coração de Deus, que reconhecem que são pecadores, porém sabem que devem se arrepender para se apresentar no altar do Senhor. Reconstrua o altar sobre a tua vida. Reconstrua o altar da intimidade com o Senhor sobre a tua casa. Reconstrua o altar do ministério que Deus separou para você, sobre o teu lar, sobre o teu ministério na igreja, aquilo para que Deus chamou você. Nós vivemos uma vida, amados irmãos, de novidade de vida. A palavra do Senhor diz que as coisas velhas já passaram e tudo se fez o que, igreja? Novo. Tudo se fez absolutamente novo. Sobre a tua vida, a novidade do Senhor. Sobre o teu ministério, a novidade do Senhor. Sobre aqueles que estavam cansados, sobrecarregados, oprimidos, chateados, transtornados, depressivos, a novidade do Senhor. Sobre aqueles que não acreditavam mais, a novidade do Senhor. Sobre aqueles que esperam a promessa e acham que ela está demorando muito, eu quero te dizer que há novidade do Senhor. Ainda que você olhe para um lado, olhe para o outro, acha que não vai se concretizar, acha que não vai acontecer, há novidade de vida para você. Fale com autoridade para quem está do teu lado. Há novidade de vida para você. E tudo isso é para que a gente possa oferecer um culto racional.
E muitas vezes, meu pastor Leandro, as pessoas entendem esse culto racional como um culto intelectual, mas não é nada disso que Paulo está falando. Ele está falando, olha, se vocês forem racionais, entenderem que as misericórdias de Deus estão sobre as suas vidas, vocês vão ver as misericórdias de Deus cada vez mais se manifestarem sobre a tua vida. E o teu culto, inclusive, será espiritual. O que é o culto racional? Senão o que está escrito lá em João no capítulo de número 4. Nós devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Em espírito, porque Deus é espírito e está em todos os lugares. Em verdade, porque Jesus Cristo é a verdade que nos libertou. Como a gente deve viver essa mudança? É não sendo como aquele crente Gabriela. Quem assistiu aqui Gabriela? Cravo e canela. Vá, meu irmão, entregue sua idade, vá. Gabriela, ou leu Gabriela. Eli levantou a mão veementemente. Né? Pastor? Não? Não é desse tempo não, né? Não. Eu acho que Richard, professor de português, deve ter lido esse livro. Sabe o que é o crente Gabriela? Ele não quer ser transformado. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Gabriela, não seja esse tipo de crente. Seja alguém que está disponível para se apresentar como um sacrifício vivo, dizendo: Deus, eu não quero mais viver a minha vontade, eu quero viver a tua vontade para a minha vida. Tem outros que são como o crente piolho, sabe o que é? Vai pela cabeça dos outros. É o que Paulo diz, que são aqueles irmãos que são levados por qualquer vento de doutrina. Qualquer novidade ele está lá. Qualquer coisa nova ele quer experimentar. Mas o que nós devemos experimentar todos os dias sobre as nossas vidas, e isso se renova a cada manhã, já foi dito, as misericórdias do Senhor. Outra coisa que nós devemos experimentar e que é sempre novo, se renova sobre as nossas vidas, está aí na tua mão. Se você puder levantar ela, é isso aqui, ó. A tua palavra, Deus, a tua palavra, Deus. Uns hoje usam o celular, outros ainda mais tradicionais no livro, mas essa palavra renova as nossas vidas todos os dias. A palavra viva e eficaz do Senhor transforma as nossas vidas todos os dias. Leia a palavra de Deus todos os dias. Vou dar uma dica. Para você reconhecer que você não é nada e que todo mérito é do teu Deus, comece lendo, hoje ou amanhã. Vou te desafiar agora. Salmo 51. Leia o Salmo 51 e entenda a profundidade do que Deus quer que você viva. Para você começar e entender que essa palavra ela vai renovar a tua vida e você vai viver novidade de vida na presença do Senhor. Aí ele diz assim, olha: não vos amoldes ao sistema desse mundo. Paulo está falando de uma sociedade de 2000 anos atrás, politeísta, que adorava vários deuses, Netuno, Júpiter, vários deuses, inspirados nos deuses gregos. Não vos amoldem ao sistema desse, parece que ele está falando para a gente hoje. Não vos amoldem ao sistema desse mundo no ano de 2020. Um mundo corrupto, um mundo inescrupuloso, um mundo que não sabe o que é viver uma vida debaixo da graça de Cristo. Mas eu e você não temos a forma desse mundo, porque nesse mundo nós só estamos de passagem. Dê um glória a Deus por isso. Nesse mundo você só está temporariamente. Você é cidadão dos céus. Você foi chamado para viver no reino do teu Pai, no reino do teu Deus. E no reino em que Ele é Rei, nós somos os filhos do Rei, que herdaremos a pátria celestial e adoraremos todos os dias, como está escrito lá em Isaías, como está escrito por João no Apocalipse. Santo,
santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Paulo também diz assim: além de não vos amoldar ao sistema desse mundo, vocês também devem ser transformados pela renovação da vossa mente. E aqui ele usa uma palavra que alguns tradutores dizem que ou é metanoia. Metanoia em grego significa mudança de mentalidade. Ou é metamorfose, que a pastora pregou há uns dias atrás. Quem lembra dessa pregação da pastora aqui? Você sabe o que é metamorfose? É você estar num ambiente rastejando como a lagarta. Eu aprendi, viu, pastora? Se enclausurar, mas aí não é se enclausurar no seu mundinho, achando que tudo gira ao seu redor. É se enclausurar na presença de Deus e por fim voar como uma borboleta. Afinal de contas, o nosso Deus nos chamou para a liberdade. Afinal de contas, o nosso Deus nos chamou para sermos livres. É metanoia, é mudança de mentalidade, e é metamorfose, é mudança da forma. Nós não nos amoldamos mais à forma como esse mundo é regido. Nós nos amoldamos conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. O irmão que traz água para o pastor é uma bênção. Eu creio na bênção sobre a tua vida. E dizem que tem os irmãos que trazem suco também. É verdade? Se for verdade, pastor Leandro vai gostar de água de coco, né, pastor? Será uma bênção. Mas obrigado, meu irmão. E para que viver essa vida toda de transformação? É só renúncia? É somente mudança de mentalidade? Eu quero te dizer que o teu Deus, Ele não faz a coisa por fazer. Ele não quer que você seja transformado apenas para ser transformado. É porque Ele tem objetivos, sonhos, planos, projetos, sonhos e benefícios para derramar sobre a tua vida. Sabe por quê? Ao dizer que as misericórdias de Deus estavam sobre nós, e que nós não devíamos nos amoldar aos padrões desse mundo, antes devíamos nos renovar pela transformação das nossas mentes, Paulo conclui dizendo o seguinte: tudo isso é para que você viva a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Somente aqueles que estão vivendo a vontade do Senhor vão levantar a sua mão e glorificar o nome de Deus. Aleluias. Você sabe o que é a vontade boa de Deus? A vontade boa de Deus, e eu estou caminhando para terminar, é você achar que as coisas não estão indo bem, mas você ter a certeza que não é porque elas não estão indo bem que eu já cheguei na situação final. Você entendeu isso? Não é porque as coisas não estão dando certo que isso quer dizer que é o fim. Isso é só o processo pelo qual você tem que passar para que você experimente a bondade do Senhor. Deixa eu te revelar o que está escrito lá no Salmo de número 136, versículo de número 1. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Você não entendeu, né? Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. Quinta-feira eu falei de um dos maiores atributos de Deus, o amor. Mas se existe um atributo equivalente a esse, é a bondade de Deus. Até quando acontece algo diante dos nossos olhos ruins, eu quero te dizer, Deus, que mesmo assim, a tua vontade é boa sobre a minha vida. Se aconteceu isso, é porque tu sabe de todas as coisas. O controle está nas mãos dele. Ou você acha que no meio dessa pandemia, ele perdeu o controle? Ou você acha que no meio de toda essa tribulação, ele deixou de fazer a sua vontade sobre nós? A sua vontade foi tão perfeita sobre nós, que hoje nós estamos aqui dispostos a o adorar e a o glorificar.
porque o Senhor é bom. Fale essa máxima para o teu irmão: o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Isso foi para você, viu, Vivian? Foi para você, vai cantar essa música. O Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Não vai ser hoje porque está com o dentinho inflamado, né? Mas o Senhor é bom sobre as nossas vidas. Sabe o que é a vontade agradável do Senhor? É aquela que está escrita lá em Tessalonicenses, no capítulo de número 4, versículo 3. A vontade do Senhor é que vocês se santifiquem cada vez mais. Que vocês passem cada vez mais pelo processo da santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sabe o que é viver uma vontade agradável? É quando a gente é completamente transformado, e inclusive quando a gente entra em um ambiente, esse ambiente também se torna mais agradável. Afinal de contas, você está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você chega no ambiente, o ambiente está pesado. Eu acho que na UPA você já encontrou várias vezes isso. Mas aí quando o Rafael chega na UPA, as pessoas dizem assim: não, sobre a vida desse rapaz que trabalha aqui, tem algo diferente. Quando ele chega, a gente sente que é diferente. É mais agradável porque ele é cheio do amor de Deus. É assim sobre a tua vida. É viver uma vida de santidade que faz as outras pessoas quererem também viver isso. Afinal de contas, você é o reflexo. Eu estou usando muito suas pregações. Eu vou parar, viu? Você é o reflexo que reflete a imagem do teu Deus. Você é a pessoa que quando elas olham, dizem assim, como a minha esposa diz: é a Bíblia que muitas pessoas vão ler. Alice, Maurício, sobre a vida de vocês, muitas pessoas jamais ouvirão uma palavra, mas conforme as atitudes de vocês, eles verão que existe um Deus que transformou as vossas vidas, e hoje, lendo esse evangelho, elas vão querer conhecer esse Deus. E isso se aplica a cada um de nós. E por fim, Paulo diz que nós vivemos a boa vontade de Deus, a agradável vontade de Deus, e por fim ele diz: nós vivemos a perfeita vontade de Deus. Quero te dizer que a vontade de Deus é perfeita. Nele não há sombra nem variação. Ele é a plenitude dos tempos. Ele é o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é a raiz de Jessé, é o filho de Davi. Ele é o Deus Emanuel, Deus conosco todos os dias. É Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. E a sua vontade, que é perfeita, é estabelecida em nossas vidas conforme Ele quer. Levante tua mão direita e diga assim: Senhor. Mas diga com autoridade para você mesmo: Senhor, eu quero viver a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Dê um glória a Deus. Eu termino falando o versículo no qual eu ouvi no dia 4 de novembro de 2006. Jeremias 29:11. E eu vi aquele rapaz que morreu ontem. Posso, irmão? Algo assim, né? O Pantera Negra. Ele citando esse mesmo versículo. Eu acho que foi o pastor que compartilhou e eu vi isso. Que diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos que Deus tem a respeito da tua vida
São pensamentos baseados na sua misericórdia, para que nós transformemos cada vez mais a nossa mente, para que nós não nos amoldemos ao sistema corrupto desse mundo, e para que enfim nós possamos viver a sua boa, perfeita e agradável vontade. Deus, faça a tua vontade sobre esse teu povo que está aqui. Deus, faça cumprir os teus propósitos sobre cada um daqueles que aqui chegaram, sobre cada um dos seus familiares, sobre aqueles, ó Deus, que tu tem propósitos, mas o nosso coração e visão limitados acham que aquela pessoa morrerá e jamais te confessará como Salvador. Deus, mostra para cada um de nós que tu és capaz de transformar todas as vidas. Afinal de contas, tu transformou as nossas vidas, Deus. E se tu transformou a mim, que era o pior dos pecadores, eu tenho certeza que tu pode transformar a qualquer pessoa. Eu termino dizendo um exemplo de um casal de missionários. Ele, que cumpriu o seu papel como evangelizador durante 20 anos, juntamente com ela, que cumpriu igualmente esse papel. E no dia em que foram chamados de volta para a igreja local que havia enviado eles, os enviado para outro país, chegam no aeroporto, mas ele não tinha a mente totalmente transformada pelo poder de Cristo. E ele diz assim: eu acreditava, meu amor, que quando a gente chegasse, nós teríamos uma recepção calorosa. Os irmãos da igreja viriam nos recepcionar. Mas eu estou aqui para te dizer que eu estou completamente decepcionado. Foram tantos anos trabalhando na obra de Jesus para não ser reconhecido ao chegar em casa. A mulher, transformada pelo poder do Evangelho de Cristo, apenas diz assim para ele: e quem disse que a gente chegou em casa? Quem foi que disse que essa é nossa casa? Nós iremos para a casa celestial, e lá glorificaremos, exaltaremos, exultaremos no Deus da nossa salvação. Que Deus ele possa abençoar a tua vida, que Deus possa transformar a tua mente, que Deus ele possa transformar tudo que há em ti. Você viva novidade de vida, e uma vida conforme a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus.